Deus, a paz do Senhor Jesus para você que está entrando aí. Deus tem uma palavra para a tua vida, meu irmão. Deus tem uma palavra para a tua vida, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que para você que já orou, para você que tem buscado uma resposta na presença de Deus, Deus tem escutado as tuas orações e Deus me trouxe aqui com uma palavra para a sua vida, uma palavra de edificação para a sua vida. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Deus, Ele é o teu ajudador. Não se desanime diante dessa situação. Se você está vivendo uma tentação, se você está vivendo uma situação, por causa da tentação, você tem caído, saiba que Deus, Ele é teu ajudador. Deus, Ele manda-te dizer, resista à tentação, resista às provações, busca as coisas lá do alto onde Cristo está sentado. Não ceda às provocações do adversário. Porque o objetivo do adversário é que você caia na tentação e você desobedeça aos mandamentos do Senhor. Bem, meus irmãos, assim te diz o Senhor neste dia. No livro de Efésios, meus irmãos, no capítulo 6, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que nós devemos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne, nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade deste século. Amados, a Bíblia vai dizer que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra as forças do mal. A nossa luta é espiritual, não é contra o homem, não é contra a mulher, mas é contra as hostes do mal, os príncipes das trevas que lutam para ver a queda do homem, que muitas vezes utiliza o ser humano, utiliza o homem para nos desanimar, para nos perseguir, para nos enganar. E eles utilizam das suas sutilezas para enganar o homem, para fazer cair o homem. Mas no meio dessa tentação, o Espírito de Deus está contigo para te dar livramento. Você que tem passado por uma situação, tem sido tentado pelo adversário, ou o adversário tem tentado alguma pessoa da sua família, tem feito cair da graça uma pessoa da sua família, ou você tem caído da graça por ter cedido às tentações do inimigo. Mas creia que a Bíblia diz que o justo clama, que o Senhor responde, que Deus é o Deus que escuta a oração de um coração arrependido. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Deus falou-me através dessa palavra que as forças do mal, que essa força do mal, que é a potestades e os principados, os príncipes das trevas, a Bíblia fala dos príncipes das trevas, meus irmãos, desse século, que essas forças das trevas, desde a antiguidade, eles vêm lutando contra o homem, vêm lutando contra a criação de Deus, para os derrubar, para os fazer cair da graça. Meus irmãos, no livro de Gênesis, meus irmãos, Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele criou Adão e Eva. Ele criou a terra em 6 dias e em 7º Ele descansou. E no 3º dia Ele criou o homem. Criou Adão e Eva e os colocou no paraíso. Colocou no jardim do Éden, meus irmãos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, e nem tocareis. Meus irmãos, a antiga serpente, ele vem lutando contra o ser humano e contaminando o homem desde a antiguidade, meus irmãos. Desde o início da criação,
ele vive argumentando e colocando dúvida na mente dos homens com o objetivo de os enganar, a respeito de Deus, com o objetivo de os fazer cair da graça. Podemos ver aqui que a serpente ouviu a conversa que Deus teve com Adão e Eva, quando Deus deu uma ordem a Adão e Eva, que eles podem comer dos frutos de todas as árvores que estão no jardim, mas aquele que está no centro do jardim, eles não podiam comer. Então a serpente ouviu Deus falando com Adão e Eva, e depois que Deus se retirou, ele entrou com a sua astúcia, com o engano, foi ter uma conversa com a Eva, ele veio com a sua sedução colocar dúvidas a respeito da ordem de Deus, a respeito do caráter de Deus, a respeito daquilo que Deus ordenou. E como entrou o pecado, meus irmãos? O pecado, ele entrou desde o tempo de Adão e Eva, quando eles desobedeceram à ordem de Deus, meus irmãos. Isso acontece nos dias de hoje. O ser humano tornou-se rebelde por causa do pecado. O ser humano tem duvidado das promessas de Deus, tem duvidado dos mandamentos de Deus. O ser humano, por causa do pecado de Adão e Eva, e que veio de geração em geração, tem se desviado do caminho de Deus. Nós podemos ver na natureza, nós podemos ver na criação, nós podemos ver a consequência disso, que isso vem de geração em geração. Mesmo através de uma criança que nasce, desde pequenino, nós vemos que a criança tem a tendência de se rebelar. Vemos no caráter da criança quando se rebela, querendo fazer a sua própria vontade. Nós vemos isso. Glórias a Deus, aleluias. O inimigo é sagaz, o inimigo ele utiliza das suas artimanhas para nos derrubar. A Bíblia diz que um certo dia que Satanás ele se disfarçou de serpente. A Bíblia diz que a antiga serpente é o diabo e convenceu Adão e Eva a comer o fruto da árvore. A serpente entrou no jardim onde Deus colocou o homem para habitar e começou a colocar dúvida na mente da Eva relativa à palavra de Deus, dizendo a Eva: Deus disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Meus irmãos, nós vemos aqui que a serpente, chamada o diabo, ele cria dúvida na mente da Eva. Ele conseguiu. Ele colocou dúvida, colocou desconfiança, distorceu a palavra de Deus. No lugar da verdade, colocou a mentira. É isso que o inimigo, o adversário, ele vive fazendo, ele faz na mente das pessoas. Ele continua agindo da mesma maneira, com a sua artimanha, colocando dúvida na mente das pessoas. Deus diz uma coisa para uma pessoa e ele entra na mente da pessoa, ele diz, é isso que Deus disse, penso que é melhor fazer dessa maneira, penso que é melhor voltares para esse caminho. Se você fizer dessa maneira, eu penso que é melhor. Então ele argumenta com o homem, ele distorce a verdade, porque ele conhece a palavra de Deus. O objetivo dele é destruir a criação de Deus. Ele continua, ele aproveita da situação de fraqueza, numa situação onde a pessoa está passando por uma provação, está passando por uma decepção, ele aproveita para trazer dúvida na mente da pessoa. E a Bíblia diz que, e disse mais a serpente a Eva, de certo que não morareis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirá os olhos. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, a mulher deu ouvido à serpente. E o que foi o erro que ela cometeu? Ela comeu o fruto da árvore que Deus havia proibido, da qual Deus ordenara que ela não comesse, meus irmãos. Deus falou uma coisa, Deus deu uma ordem, mas a Eva preferiu
ela parou para dar ouvido às serpentes, aos argumentos da serpente, meus irmãos. Isso é um perigo na vida de um cristão, quando a gente para escutar a serpente, quando a gente para escutar o diabo, quando argumenta conosco, quando ele tenta dar palpite numa situação. A Bíblia diz, Deus te falou no meu coração que a antiga serpente, ela continua atuando no mundo com o objetivo de destruir os homens, e muitas pessoas param para dar ouvido aos seus argumentos, para dar ouvido às suas sugestões. Amém, meus irmãos? Deus falou no meu coração que ainda hoje a antiga serpente que fez cair Adão e Eva, ele continua destruindo e colocando dúvida na mente dos seres humanos. Ele anda no meio dos cristãos, ele conhece a palavra de Deus, ele distorce a palavra de Deus e tenta o homem com o objetivo de o fazer cair da graça. Meus irmãos, a Bíblia diz que a gente deve andar em vigilância, que a gente deve andar em vigilância contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz que ele foi precipitado lá do céu, que ele veio à terra com uma fúria contra o ser humano, contra a criação de Deus. É isso que muitas pessoas não compreendem. Que nós temos um adversário, que ele saiu lá do céu, que ele veio com muita fúria para destruir a criação de Deus. Quantas pessoas que param para dar ouvido à serpente, meus irmãos? Deus me diz que tem pessoas aí que já pararam para dar ouvidos à serpente, que já caíram da graça por causa de parar de dar ouvido à serpente. Talvez uma serpente é uma amiga aí que veio que te traiu. Talvez uma serpente é uma colega de trabalho aí que veio que falou algo para si e você deu os ouvidos. Mas, irmãos, Deus não nos deixou sem arma. Deus nos deu uma palavra. Deus não nos deixou sem defesa. Nos deixou a sua palavra para que a gente meditasse nela, para que a gente guardasse a tua palavra. E ele disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. Ele nos enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. A Bíblia diz que quando Satanás ele argumentou com a Eva a respeito do caráter de Deus, da ordem de Deus, a intenção dele era colocar o mal, colocar dúvidas, era enganar a Eva e Satanás ele mentiu para a Eva, para que ele destruiu a verdade, com o objetivo de eles caírem da graça, de eles serem expulsos do jardim do Éden. E foi isso que aconteceu. Amém, meus irmãos? Ele colocou a mentira e a mentira entrou. A intenção dele, meus irmãos, qual é a intenção dele? É de ver a queda do homem, meus irmãos. Deus me diz que tem pessoas aqui que precisam do socorro de Deus, que precisam do socorro, porque o inimigo tem entrado, o inimigo tem destruído, o inimigo tem entrado com seus argumentos mas Deus, ele diz que ele deixa a sua espada do céu, ele vai passar a espada nessa serpente que está aí tentando, ele vai passar espada dessa serpente e ele vai enviar um vento e vai levar essa serpente para longe de você em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, devemos estar atentos porque o inimigo ele continua colocando dúvida, desconfiança a respeito da palavra de Deus. Ele continua argumentando na mente das pessoas a respeito das promessas que o Senhor Jesus ele fez, que um dia ele irá voltar, e muitas pessoas têm se desconfiado, têm perdido a fé e não acreditam mais que o Senhor Jesus um dia vai voltar. Por causa da serpente que tem falado nos seus ouvidos e muitos param para dar ouvidos à serpente. Deus disse que muitos já perderam a fé. Deus me diz aqui que muitos já perderam a fé por ter dado ouvido à serpente. A gente deve ter muito cuidado porque a Bíblia diz que a gente deve orar e vigiar, meus irmãos. Talvez você que entrou aí nesse canal, está me ouvindo pela primeira vez e está dizendo, missionária, eu tenho sido tentada em várias áreas da minha vida,
eu tenho o inimigo, eu tenho dado ouvido a essa serpente, o inimigo tem destruído a minha vida sentimental, profissional, que já me levou à ruína, que me desviou do caminho de Deus, que me afastou da minha família e me levou ao desespero. Mas saiba que nem tudo está perdido, porque Deus tem visto as tuas lutas, Deus tem escutado o teu clamor de socorro e Deus entra hoje com o seu socorro para te ajudar no meio dessa provação. Meus irmãos, nós sabemos que o reino de Deus não é de comida e bebida, mas o reino de Deus é de justiça de Deus, é de justiça. Diga para o teu adversário que você é da verdade, que Deus chamou para te falar a verdade, que você é filho de Deus, que Deus te chamou para andar na luz, que você não é das trevas, que você é filho de Deus, chamado por Deus, chamado para andar na luz. Quem entrou aqui no canal pela primeira vez, você ainda que não é inscrito no canal, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Se inscreva, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho nas opções todas e deixe o seu like e compartilhe esta palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui para abençoar a tua vida, estou aqui para trazer uma palavra de edificação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra da parte de Deus, que Deus é Deus, meus queridos, Deus é Deus que não nos deixa só no meio dessa batalha, no meio dessa luta, no meio dessa provação. Se você tem sido tentado, saiba que existem situações que o cristão ele passa pela permissão de Deus, mas no meio da provação, Deus, ele sempre, da tentação, ele sempre te dará uma porta de escape. Deus te trará alívio e refrigério, que Deus te cubra com o teu sangue e com o seu sangue e terá força para resistir a essas tentações. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o inimigo ele veio para roubar, destruir e matar. Mas eu quero declarar na tua vida declarar a derrota do inferno na tua vida, que todo o mal que o inimigo trouxe para a tua vida, toda a tentação está caindo por terra, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão, você vai suportar o peso que está sobre você, você vai suportar no meio desse deserto. Você está aí dizendo, estou cansada missionária de lutar, estou cansada de ser tentado e por muitas vezes não encontro saída, por muitas vezes não sei como resolver essa situação, não sei como expulsar o inimigo, mas saiba que você o inimigo só vai sair, o inimigo só vai ser destruído quando você perseverar na oração, quando você resistir ao inimigo, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá longe de vós. Meus irmãos, Satanás queria tocar na integridade, na santidade de Deus. Desde Gênesis, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que houve um conflito entre o bem e o mal. Que o objetivo do nosso adversário, do inimigo, das nossas almas, é de nos fazer cair da graça, é ver a queda do homem. O objetivo do nosso adversário é ver a minha queda, é ver a tua queda, é ver nós longe de Deus, é ver nós desistir da comunhão que a gente tem com Deus, Deus desistir de nós. Mas Deus, ele disse, ainda que a gente desista dele, que ele não desistirá de nós. O seu objetivo do inimigo é colocar o ser humano no desespero, na desobediência contra o seu Criador. A Bíblia fala que a desobediência, no livro do Apocalipse, que houve uma batalha no céu, meus irmãos, que a desobediência desse homem, que por causa da desobediência de muitas pessoas, o inimigo tem entrado. A Bíblia fala que por causa da desobediência desse anjo caído também, que houve uma batalha no céu. E ele prometeu vingança contra a criação de Deus. E quando a serpente disse à mulher, é certamente que não morrereis quando comerdes do fruto da árvore que está no meio do jardim, meus irmãos. Porque Deus sabe que no dia que comerdes,
vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A intenção do adversário, meus irmãos, era seduzir a Eva, era usar a Eva, era seduzir, levar a Eva a comer o fruto daquela árvore que Deus proibiu. Porque ele sabia que certamente que se a Eva comesse esse fruto que Deus proibiu, que sabia o que tinha nesse fruto, sabia que o homem morreria, que a partir do momento que ela comesse, que eles morreriam espiritualmente. E por causa da desobediência, o Espírito de Deus se retirou do meio deles. Adão e Eva, eles tinham uma comunhão com Deus, meus irmãos. E Deus todos os dias ia lá no jardim. Tinha uma comunhão com eles. Então, por causa do pecado, por causa da desobediência, eles perderam a comunhão com Deus. Eles foram expulsos lá do jardim do Éden. Eles foram expulsos do paraíso. Então Satanás ele vive vingando e cometendo, ele vive agindo dessa maneira, ele vive atormentando a vida do ser humano, ele vive perseguindo o ser humano, fazendo-lhe cair da graça, porque ele acha que é a única maneira de se vingar de Deus. Mas Deus ele diz: não ceda, eu sou teu ajudador, eu estou contigo, nessa peleja tu não tens que pelejar, porque eu enviarei a minha espada e farei cair por terra essa serpente que te persegue, farei cair por terra toda a maldade de Satanás. Assim, desde a antiguidade, o inimigo vive atuando, vive agindo. Deus me diz que muitas pessoas têm estado na inocência, ainda não abriram os olhos para essa realidade, que a guerra é espiritual. A Bíblia diz que houve uma batalha no céu, no Apocalipse, que os anjos de Deus, eles pelejaram contra... Houve uma batalha no céu entre o Miguel e os seus anjos, e pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão contra os seus anjos, contra os anjos de Deus, meus irmãos. Todavia, eles não prevaleceram, nem mais se acharam no céu, o lugar deles. Todavia, eles não prevaleceram, meus irmãos. Os anjos caídos que pelejaram contra o anjo Miguel e contra o arcanjo Miguel e seus anjos, eles não prevaleceram. Glórias a Deus, aleluia, eles não prevaleceram, porque maior é Deus, maior é o Criador. Nós temos um Deus que é poderoso na batalha. Não temos um Deus que ele levanta os seus anjos para pelejar contra as forças do mal, para pelejar contra o mal que está nos perseguindo, o mal que está te perseguindo. Deus levanta anjo. A partir do momento que a gente ora, Deus envia anjo para passar a espada nos demônios. Meus irmãos, esse dragão que a Bíblia fala, ele é a antiga serpente que seduziu a Eva lá no jardim do Éden. Ele transformou em dragão, ele foi travar uma batalha com os anjos de Deus. A Bíblia diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Está aqui escrito, meus irmãos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Amém, meus irmãos? E foi precipitado à terra. Esse dragão ele foi precipitado à terra, e ele foi precipitado, ele e os seus anjos. Vou repetir outra vez aos irmãos. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. No livro do Apocalipse, a Bíblia nos confirma que a serpente do Antigo Testamento, que seduziu o homem e o fez cair em tentação, ela continua agindo na terra, porque eles foram precipitados lá do céu. Eles estão aqui na terra. Eles travam uma batalha espiritual contra todos aqueles que seguem Jesus. Eles travam uma batalha espiritual contra todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porque ele tem uma fúria tão grande contra Deus e contra a sua criação, porque Deus os expulsou lá do céu. Para quem nunca leu o livro de Enoque, eu vos aconselho a ler o livro de Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque foi um homem que andou com Deus, que era um homem reto, que é um homem que andou com Deus, e ele foi translaçado, ele foi arrebatado em vida. E ao estudar o livro de Enoque, meus irmãos, Enoque, ele diz
que quando Deus deu a revelação a ele, Deus deu uma revelação a ele, que quando Deus ele criou o universo e todas as criaturas celestiais, Deus ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Ele criou todas, Deus deu uma ordem no céu e disse a todos os anjos, convocou todos os anjos à sua presença e disse, façamos os homens à nossa imagem. Então, todos os anjos do céu vieram na presença de Deus. E Lúcifer, Satanás, ele também estava lá presente. Ele ouviu Deus a dizer, façamos os homens à sua imagem. E ele argumentou com Deus, ele disse que ele pensa que não é uma boa ideia. Ele não ficou contente, ele disse que ele pensa que não é uma boa ideia de criar o homem à imagem de Deus. Ele ficou contra a decisão de Deus. E também a Bíblia diz que o seu coração, ele disse que nunca se prostraria dentro da criação de Deus, e o seu coração encheu-se de orgulho, o seu coração, e por causa da vaidade, o seu coração encheu-se de orgulho porque ele era o anjo da luz. Ele se rebelou contra Deus e ele quis ser mais do que Deus. A Bíblia diz que o seu coração encheu-se de orgulho, que o seu coração encheu-se da vaidade e de cobiça. Ele cobiçou a soberania de Deus, ele queria ser mais que Deus. A Bíblia nos diz no livro de Ezequiel que ele queria tomar o lugar de Deus. Então ele juntou-se com os outros anjos e se rebelaram contra Deus. Então Deus não aceitou a sua rebelião e Deus o expulsou do céu. A Bíblia diz que o grande dragão da antiga serpente se chama o diabo. É ele que vive seduzindo todo mundo. A Bíblia diz no livro do Apocalipse. Então a gente deve fazer atenção nas sutilezas do inimigo. E porque ele foi expulso lá do céu, meus irmãos? Porque não foi achado nele a verdade. A Bíblia diz que não foi achado nele a verdade, meus irmãos. Sim, que a verdade não estava nele, que o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Sim, no livro de Ezequiel, no capítulo 8 ou 17, nós podemos ver, meus irmãos, que o seu coração encheu-se de orgulho e de soberba. E ele tem colocado o orgulho e a soberba no coração das pessoas, meus irmãos. E Deus me revela que ele tem colocado o orgulho e a soberba no coração das pessoas. E que muitas pessoas, até os cristãos de hoje, que muitos cristãos vão perder a salvação por causa do orgulho, por causa da soberba, porque têm de tirar a soberba e o orgulho do seu coração, que muitos têm caído na sedução do inimigo, muitos têm dado ouvido à serpente que continua falando nos seus ouvidos. Mas quando o cristão sente esse sentimento no coração, quando a gente sente esse sentimento, a gente deve examinar o nosso pensamento, a gente deve examinar o nosso coração, porque o inimigo ele joga seta no coração da pessoa, joga seta na mente das pessoas, envia maus sentimentos, maus pensamentos, e se nós não tomarmos cuidado, e se nós não prostrarmos diante de Deus na oração, a gente começa a fazer a vontade do inimigo. A gente não pode deixar os maus sentimentos. É uma luta. A Bíblia diz que nós temos uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Que a carne não quer fazer aquilo que o espírito quer. Mas nós temos de lutar contra esses maus pensamentos, contra os mais maus sentimentos. A gente deve levar esses pensamentos em cativo diante de Deus, colocar na oração, dizendo: Senhor, o porquê que eu estou sentindo esse mau pensamento? O porquê que veio essa tentação sobre mim? Se ela não vem do Senhor, que o Senhor retira de mim. A palavra diz que o orgulho não vem de ti, a tua palavra diz que a soberba não vem de ti, que tira de mim tudo o que é mau e renova em mim um coração puro e reto. É o que a gente deve dizer a Deus todos os dias. O problema é que muitas pessoas hoje não querem se humilhar perante Deus, acham que já sabem tudo e param para dar ouvido à serpente. A serpente, ela continua falando. A serpente, ela continua falando. A serpente, ela se disfarça. Ele se disfarça em amigo por muitas vezes. Ele se camufla no amigo por muitas vezes. Ele coloca uma máscara, ele se transfigura em anjo da luz por muitas vezes. Então a gente deve estar em vigilância com os amigos, a gente deve estar em vigilância com as pessoas da nossa própria casa, a gente deve estar em vigilância e orar por todos eles.
O inimigo ainda hoje utiliza as mesmas artimanhas, as mesmas astúcias. Ele quer ver a queda do homem, ele quer mostrar para Deus que o homem é fraco, que não foi uma boa ideia dele ter criado o homem. Ele quer mostrar para Deus que o homem é fraco. Meus irmãos, a Bíblia diz que Satanás ele é a criação de Deus. Satanás e os seus demónios, eles são anjos. São anjos que Deus ele criou antes de nós. Mas eles tornaram-se anjos caídos. Mas eles acham que eles são melhor do que nós. Eles agem com maldade. A única coisa que eles têm no coração é a maldade, é fazer maldade, é destruir a criação de Deus. Ele acha que nós não somos nada, que não foi uma ideia de Deus ter criado a nós. O coração deles encheu-se de inveja. Ele tenta nos combater para mostrar a Deus que nós somos fracos. Satanás ele nos considera como um bicho, ele nos considera como um animal. É por isso que ele peleja contra nós. A serpente entrou na mente da Eva com a sutileza, com os argumentos. E todos os dias a serpente procura uma brecha, procura derrubar o homem, aquele que não está firme na presença de Deus, que tome cuidado, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Deus disse que o mal tem disfarçado de bondade, tem disfarçado como conselheiro na terra. Ele entra na sociedade, ele se transforma em anjo de luz. E nós temos de fazer muita atenção com quem a gente fala, com quem a gente compartilha os nossos segredos, com quem a gente desabafa. A gente deve sempre orar pelas pessoas que estão ao redor de nós, meus irmãos. Amém? A Bíblia diz que quando o dragão se viu atirado por terra, ele perseguiu a mulher. E quem é essa mulher que dera à luz o filho varão? A mulher é a igreja. A mulher é o cristão que segue Jesus. Ele desceu à terra, ele redobrou a sua fúria contra os servos de Cristo e contra a mulher. Desse modo explica-se os terríveis perseguições que os cristãos e em Cristo enfrentam, meus irmãos. Deus nos fala através das Escrituras que a estratégia do inimigo nos dias de hoje é argumentar com o homem, é sugerir e fazer propostas, colocar dúvidas e sugerir alguma coisa, seduzir, levar o homem a cair da graça, a cair na tentação, trazer oferta diante dos olhos das pessoas. Meus irmãos, a desobediência desses anjos representou o verdadeiro início do pecado do universo. Ele jurou vingança. Nós podemos ver isso no mundo, o que está acontecendo no mundo. Ninguém se entende um com o outro, cada um procura derrubar o seu irmão, é guerra, rumor de guerras, é nação contra nação. Tudo isso reflete na natureza. Nós podemos ver a fúria do inimigo, a fúria do adversário na natureza. Ele prometeu destruir a raça humana, tudo isso para vingar de Deus. Sim, ele prometeu destruir a criação de Deus, que Deus criou a sua imagem e a semelhança. Mas nós não estamos só, nós temos um protetor, nós temos um Deus poderoso, nós temos um general de guerra que quebra o arco, corta a lança, que nos deixou uma palavra, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Humilhai-vos perante Deus e resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra. Que o Senhor Jesus... A Bíblia diz que desde então Satanás ele faz de tudo para frustrar a obra de Deus, para frustrar a criação de Deus. E tem sido. A Bíblia diz que ele age como um leão, que ele ruge como um leão, que anda ao nosso redor, esperando uma brecha para nos destruir e nos tirar da presença de Deus. Meus irmãos, por causa disso, você deve ficar sempre atento aos ataques do adversário, porque o inferno ele procura fazer de tudo para desviar a sua atenção do Senhor e lhe afastar da presença de Deus. Sobretudo hoje, dentro de uma sociedade onde a gente vive, onde há tantas pessoas e onde tantas pessoas são influenciados para viver pela riqueza, pelo status. Satanás ele quer que você acredite que a conquista destas coisas lhe trará felicidade. Mas não é verdade. Isso é completamente falso. Porque nós sabemos que isso é completamente falso, meus irmãos. Porque se o cristão não estiver baseado em Deus, as riquezas do mundo não nos trazem a salvação. As riquezas do mundo não podem salvar uma pessoa. Que tudo isso é passageiro. A Bíblia nos fala sobre isso.
que nós não devemos colocar os nossos olhos, no nosso coração, nas coisas terrenas, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo está assentado. Nós devemos batalhar para a nossa salvação. Nós devemos guardar a nossa coroa para que ninguém roube a nossa coroa. Então guarda a tua coroa para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Deus tem ouvido a sua oração. Nesta situação, você verá as mãos de Deus agindo dentro dessa situação. Amém? Glória a Deus. Se você está sendo tentado, você verá a mão de Deus agindo nessa situação e repreendendo essa serpente. Em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Guarda essa palavra no teu coração. Que Deus edifique a tua vida através dessa palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu coloco na tua presença a vida dos ouvintes que estão aqui presentes, que o Senhor visita a vida de cada um, que o Senhor guarda a vida de cada um, cobre com o teu sangue, que o Senhor dá livramento a cada um de todas as forças do mal, que o Senhor repreende a serpente maligna que estiver no caminho do teu filho, que o Senhor faça cair por terra toda a força do mal, que a presença de Deus, eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida. Eu profetizo que Deus é a tua força, que a proteção divina de Deus esteja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Que o Espírito Santo de Deus lhe cobra com o teu sangue. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.